Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, semana retrasada, se não me engano, um vídeo foi publicado no YouTube, qualificando o caso da falsa irmã Lúcia de teoria da conspiração. Então resolvi gravar esse vídeo hoje para procurar até fazer uma defesa, né, do meu apostolado, que é centrado em grande parte nessa questão, e demonstrar assim que não se trata de uma teoria da conspiração o caso da falsa irmã Lúcia. Desde já eu convido a todos, né, que assistam a minha série de vídeos sobre este caso, intitulada Irmã Lúcia, um mistério dentro de outro mistério, e também na outra série que explico também mais detalhadamente, não a questão da substituição da irmã Lúcia, mas a situação que envolve todo o contexto do Concílio Vaticano II e da nova religião instaurada por esse concílio, a religião do homem, dentro da perspectiva das aparições de Fátima e concretamente da substituição da irmã Lúcia, chamada essa série de Fátima versus Noeísmo, que eu fiz em forma de perguntas e respostas, como um catecismo. Primeiramente, devo falar, né, fazer uma definição do que é a teoria da conspiração. Mas antes de falar de teoria da conspiração, nós devemos fazer um discernimento entre o que é conspiração e o que é teoria da conspiração ou conspiracionismo. Ora, que existe conspiração na história é evidente, né? Não precisa provar que existe conspiração na história. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo foi vítima de uma conspiração. Então, uma conspiração se dá, o próprio nome, né? Termo que vem do latim, respirar em conjunto, respirar junto, né? É quando homens se reúnem para estabelecer um determinado objetivo, e para estabelecer e concretizar esse objetivo, eles vão se valer de certos meios que só podem ser efetivados em conjunto, ou seja, da colaboração mútua entre estes homens. A isto chama-se conspiração. Então, conspiração sempre houve na história. Nosso Senhor foi vítima de uma conspiração, né? A conspiração que foi engendrada pelo príncipe dos sacerdotes, juntamente, né, com a casta dos saduceus e dos fariseus, consumada no Sinédrio, que dessa maneira condenou nosso Senhor Jesus Cristo à morte por blasfêmia. Então houve uma conjuração, houve uma conspiração, assim como essa e inúmeras outras na história, né? Agora, no século XX, surgiu também, né, essa ideia de conspiracionismo. É evidente que existe conspiracionismo, né? Mas o conspiracionismo, em grande parte, também é engendrado por aqueles mesmos conspiradores, para desqualificar a sua conspiração. Então, sempre que uma teoria é bastante plausível para explicar determinados acontecimentos históricos, estes que são os maiores beneficiários de certos acontecimentos históricos em sua extensão, eles também lançam uma cortina de fumaça para encobrir suas ações. Essa cortina de fumaça é o que nós chamamos de conspiracionismo, e em muitos casos é assim que funciona. Então, se há uma investigação que determina um certo aspecto e uma certa conduta de ação para se chegar à sua conclusão, lança-se uma cortina de fumaça para desqualificar essa investigação. Então existem conspiracionismo de várias maneiras, né, ao longo do século XX. E existe conspiracionismo também de pessoas que não têm muito critério para estudar a fundo certos casos, né, não têm parâmetros adequados e mergulham no reino da fantasia.
Então, há o conspiracionismo das pessoas até bem intencionadas, mas sem boa formação, e há o conspiracionismo daqueles que pretendem jogar a cortina de fumaça, onde realmente há evidências. E a evidência é sempre a certeza de verdade. Então nós devemos aqui nos ater às evidências, embora nem toda verdade seja evidente. Mas a evidência é um parâmetro, é um ponto de partida para se chegar à verdade. No caso da falsa irmã Lúcia, nós não estamos, né, falando de pessoas que simplesmente lançaram uma teoria ao ar sem ter um certo embasamento. Nós precisamos nos ater às evidências. Então, foi mencionado no vídeo o caso da Mary Howard. A Mary Howard, de fato, ela que uma das que iniciou, né, esse processo investigativo, e, se não me engano, no blog chamado Tradition in Action. E a Mary Howard, ela vai analisar fotografias das irmãs Lúcias, né? Aquilo que foi qualificado como Lúcia 1, Lúcia 2, ou indivíduo A, indivíduo B. E a partir dessas fotografias ela vai identificando, né, várias diferenças profundas entre a figura A, o indivíduo A e o indivíduo B. O que foi usado aí para desqualificar esse estudo da Mary Howard foi um pequeno erro dela, né, que mais tarde ela reconheceu. Ela recebe uma fotografia da Madre Superiora do convento de Coimbra, Madre Celina, e essa fotografia foi passada a ela como sendo uma fotografia da irmã Lúcia. E ela vai, né, apontar as diferenças entre essa fotografia e a irmã Lúcia, né, verdadeira. Isso foi um erro de análise porque não se tratava da irmã Lúcia, tratava-se da irmã Celina. Mas esse erro aqui não desqualifica de forma nenhuma o trabalho dela, foi um engano que ela mais tarde esclareceu. Então, outro ponto também, né, com relação a essa fotografia, que eu também já fiz um estudo no meu outro vídeo, né? Essa aqui é a irmã, né, da irmã Lúcia, a Maria dos Santos, né, que foi usada, né, no caso aqui, né, essas duas fotos aqui, para dizer que há uma semelhança, né, entre um e outro, o que prova que a Lúcia 2, a figura, né, B aqui, o indivíduo B, é realmente a irmã Lúcia, porque você pode ver a semelhança entre ela e a irmã dela, né. Ocorre que esse ângulo aqui engana bastante, né, engana bastante. Depois eu mostrei outras fotos no meu vídeo da irmã Lúcia, né, Maria dos Santos, que vocês podem encontrar no site lá da RTP, Televisão Portuguesa, né? E vocês vão verificar que realmente elas não se parecem, né? Tem diferenças substanciais e é uma questão de ângulo aqui, né? E até foi importante também, né, fazer essa pesquisa na RTP, porque também deu pra gente ver a coloração da pele dela, né? Dá para perceber que ela tem uma pele morena, e foi com base nisso que eu também fiz aqui, né, o molde da irmã Lúcia. Então aqui nós temos, né, uma imagem dela aqui. Depois vocês podem assistir esse vídeo aqui na RTP, né, depoimento de Maria dos Anjos dos Santos, a irmã da irmã Lúcia, e vocês vão verificar que ela não se parece com a falsa irmã Lúcia. Ela se parece tanto com a falsa irmã Lúcia quanto qualquer outra senhora portuguesa, né? Mas vocês podem ver que o queixo dela aqui é um queixo mais pontudo, e o queixo da falsa irmã Lúcia é um queixo bem mais, né, quadrado. Depois eu vou mostrar isso com mais detalhes.
Bom, uma outra questão colocada foi com relação, né, à teoria da conspiração, no caso de famosos, né, que eventualmente são colocados como sósias, ou, né, sósias que foram colocados no lugar da pessoa, né, da pessoa famosa, para substituí-lo. Um caso muito famoso é o caso do Paul McCartney. Paul McCartney seria então uma explicação, né, para dizer que se falaram que o Paul McCartney foi trocado por um sósia, o mesmo poderia ter se dado com a irmã Lúcia. Também falam isso com relação a Paulo VI ou com relação a outras pessoas, né, famosas. Acontece que a gente tem que ter um pouco de critério para fazer esse tipo de comparação, né? Porque essa história do sósia do Paul McCartney, que teria substituído ele, a gente precisa lembrar várias coisas, né? Primeiro que o Paul McCartney era uma figura famosa, pública, que aparecia constantemente na televisão, no cinema, nas entrevistas, em shows, capa de disco, várias fotografias, né, de todos os ângulos possíveis. Fazer a substituição de uma pessoa como o Paul McCartney seria algo absolutamente absurdo, porque você teria que encontrar uma pessoa idêntica a ele, né? Porque seria muito fácil verificar a diferença. E outra coisa, teria que ter a voz igual a dele, né? Porque afinal de contas era um cantor também, né? Se tratava-se de um cantor. Isso é o que eu falo, é o conspiracionismo, é a teoria da conspiração para desviar o foco. Então, e porque aparece exatamente no mesmo período, 1967, né? Essa história do falso Paul McCartney. Aparece no momento em que a falsa irmã Lúcia está se apresentando em público, quando Paulo VI vai a Fátima. Então, para que se lança uma coisa dessa, né? Porque se alguém desconfia que aquela irmã Lúcia era falsa, evidentemente, né, as pessoas iam jogar no ridículo dizendo, olha, estão falando também que o Paul McCartney é falso, né? É para isso que se inventa, né, essas teorias da conspiração, é para desqualificar uma coisa que é real, que é verdadeira. Agora, pensemos no seguinte, né? Essa dificuldade de fazer a substituição de um Paul McCartney, de um Paulo VI, você não teria para substituir a irmã Lúcia. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma freira de clausura que usa o hábito carmelita que cobre quase tudo, né? Que é vista pouca, poucas fotografias, filmagem muito menos, né? A voz não se sabe. Então, seria muito mais fácil fazer a substituição da irmã Lúcia do que uma substituição de um Paul McCartney. A do Paul McCartney é absurdo. Uma figura pública, né? Então, esse tipo de coisa grosseira a gente desqualifica. Agora, no caso da irmã Lúcia, a gente precisa avaliar as outras, né? As outras possibilidades. Era factível, era possível fazer uma substituição da irmã Lúcia? Sim, era possível. Agora, quem fez, como fez, por que foi feito, quando se deu isso, a gente não tem como responder. O que nós precisamos é analisar a coisa objetivamente a partir das evidências, né? Nós precisamos analisar as coisas objetivamente. O que nós temos aqui neste caso? Nós temos a figura A e a figura B, que são muito diferentes. Então, vamos analisar algumas fotografias. Por exemplo, essa. Nós podemos ver diferenças substanciais nesta fotografia. Uma delas que eu já apontei, né, com relação, né, ao formato do rosto. Nós podemos ver que a irmã Lúcia 1 tem o rosto convexo e a irmã Lúcia 2 tem o rosto côncavo. Diferença no perfil. Nós temos aqui, né, um queixo retraído e aqui nós temos, né, uma mandíbula. Observe bem aqui, né, protuberante, projetada para frente. O que se diz aqui é que
uma prótese dentária seria suficiente para provocar, né, essa modificação aqui. Nós afirmamos que não, porque a prótese dentária teria feito alguma alteração na parte superior, né, no maxilar, não na mandíbula. No entanto, o que nós apontamos aqui é que as transformações no rosto não se dão somente aqui nessa área, né? Existem transformações substanciais por toda a face. Isso é uma questão de estrutura óssea. Por isso, para que a gente não fique na análise só em fotografias, né, eu fiz a imagem em 3D. Então, eu fiz essa aqui, a Lúcia 2, né? Eu fiz para que vocês possam ver, né, em todos os ângulos. Então nós temos, né, um rosto côncavo. Observe que a Lúcia 2 também tem olhos pequenos. Isso não é só pela velhice, não. Por isso ela usava óculos com lente grossa, que melhorava o disfarce, né? Porque a lente aumentava o olho. Então observe aqui, né, que ela tem o queixo quadrado, não pontudo, como o da Maria dos Anjos, né? A irmã da irmã Lúcia. Ela tem a mandíbula dela projetada para frente e o rosto dela é para dentro. Você pode ver que esse osso aqui, o arco superciliar dela é bem projetado para frente, o que faz com que no rosto dela predomine essa altura e essa altura. O rosto fica mais recolhido, retraído para dentro. O que sobressai mais são esses dois espaços aqui. Agora, a pergunta que eu faço é como é que esse rosto se transformou neste. Isso teria sido provocado só por uma prótese dentária ou pela velhice? Vamos analisar a figura em 3D. Queixo retraído, testa mais arredondada, você não tem o arco superciliar projetado e você tem um rosto convexo. Olha, o que sobressai são essa superfície. Então, objetivamente, e o que foi demonstrado pelo Dr. Peter Chojnowski no seu blog Sister Lucy Truth, está lá para quem quiser ver, os relatórios forenses, né? Que aqui não se trata de uma teoria da conspiração, se trata de uma realidade. É dura essa realidade? Precisamos encontrar as respostas para isso, precisamos, mas há um fato que fala por si mesmo e que não necessita dessas respostas que nós procuramos. É o fato de que a irmã Lúcia 1 não é a irmã Lúcia 2. São duas pessoas diferentes. Isso foi atestado pelos relatórios de peritos forenses. Não são historiadores, né? Não são pessoas que têm envolvimento emocional com o caso. São pessoas que têm capacidade técnica. Então, para se dizer que isso é uma teoria da conspiração, antes, teria-se que buscar especialistas tão gabaritados quanto estes que fizeram estes laudos, né, e refutar os laudos que foram apresentados, tecnicamente. Né. Esses laudos forenses, eles têm mais valor objetivo do que propriamente testemunhas oculares, porque as testemunhas oculares podem se enganar quanto à situação em que elas viram determinadas coisas, né.
por várias razões, né? Então, no júri, no julgamento, os dados técnicos dos peritos forenses têm muito mais valor, né? Então, antes de desqualificar uma investigação séria sobre, né, essa pecha de conspiracionismo, é preciso que se veja realmente do que se está falando, né? E ainda, além, né, de todas essas diferenças físicas que não podem ser explicadas com a simples prótese dentária, né? Além de tudo isso, você tem todo um contexto também de diferenças, né? Diferença na postura. No outro vídeo meu, eu apresentei também uma evidência de que a verdadeira irmã Lúcia era canhota e a falsa irmã Lúcia destra. Pois eu preciso ver a minha série para poder verificar essas coisas, né? O meu processo de modelagem, a qual eu fiz essas figuras que eu mostrei agora, né? Eu demonstro também isso. A impossibilidade de um processo de velhice provocar tantas modificações na estrutura facial. Agora é preciso levar em consideração que substituir uma freira de clausura, né, por uma impostora não é algo impossível de ser feito. Não é algo impossível de ser feito. Agora, por que fizeram, né? Como fizeram? Isso são respostas que são, né, que pertencem a um outro campo de investigação. E que, embora não tenhamos as respostas exatas para explicar isso, não desqualifica o fato objetivo de que essas mulheres não são a mesma pessoa. E isso quem tem que explicar são as autoridades do Vaticano que promoveram essa fraude. Eles é que precisam explicar isso. Se eles não explicam isso, não quer dizer que não houve a substituição. Ora, nós temos evidências de que houve a substituição. É uma coisa que qualquer criança pode verificar. Mas, no entanto, nós fizemos uma investigação séria. O que, evidentemente, não pode ser desqualificado com essa pecha de conspiracionismo, alegando que outras figuras famosas também foi afirmado que houve uma substituição delas por impostor, né? Aí, por falar em pessoas famosas, né? Eu gostaria também de aproveitar aqui, né, um outro aspecto, né, uma outra evidência, aproveitar a oportunidade também, né, para demonstrar isso, né. Vamos falar do Michael Jackson. Eu vou usar o Michael Jackson como exemplo para que vocês vejam o seguinte, né. Ele foi uma figura que fez um monte de cirurgia plástica, todo mundo sabe disso, né. Inclusive vou mostrar essa aqui que eu acho que é bem interessante, né. Aqui, essa imagem aqui é bem interessante, né? Vocês podem observar o Michael Jackson, ao longo da sua vida, né, fez um monte de cirurgia plástica. É claro que, no caso da irmã Lúcia, não foi isso que ocorreu, né? Mas eu quero demonstrar aqui que, embora todas essas mudanças que ocorreram com o Michael Jackson, há uma que não muda, né? Observe os olhos do Michael Jackson. Você vai ver mudança no nariz, né? Mudança aqui na sobrancelha, mudança na cor de pele, mudança nos lábios, né? Mas, olha, observa que o olho do Michael Jackson não muda, né? Vocês vão ver isso em várias fotografias dele. Por quê? O Michael Jackson tinha uma característica que é chamado de olhos sampaco. Observa aqui, né? O olho dele, nós temos 3 brancos, é por isso que chama sampaco. Normalmente nós mostramos 2 brancos no olho, né? Tem a íris aqui e você tem o branco aqui, né, de um lado, o branco no outro extremo e o branco que aparece embaixo, como se a íris estivesse boiando, né? Você vai ver que durante a vida do Michael Jackson essa característica não muda, é chamado olho sampaco. Tá vendo o olho sampaco aqui, olha, o branco aparecendo aqui, né? Aqui também, né? Apesar de todas as transformações que o Michael Jackson sofreu, né, essa característica do olho sampaco não modifica. A gente pode pegar uma outra pessoa famosa também que tinha essa característica, né, que é a Bette Davis. Dá para ver bem, né? Olho sampaco. E essa é uma característica que não muda com a idade.
né, a pessoa envelhece, permanece essa característica. E por que eu estou citando isso? Justamente porque a irmã Lúcia tinha essa característica também. Eu fiz vários desenhos, né, da irmã Lúcia, e inclusive tem uma aula minha publicada onde eu demonstro, né, as diferenças devido, né, para não ficar dizendo que é só a questão da parte, né, da mandíbula, do queixo, né, que está sendo analisada. Na realidade, a gente analisa também as outras partes, né, o nariz, a distância entre os olhos, a distância entre as sobrancelhas, né, tudo isso está nos relatórios aí publicado em Cister Lucitrut. Mas eu fiz uma análise específica, né, da parte frontal aqui da testa, né, do arco superciliar, né, e do enrugamento que se provoca na testa em função da estrutura óssea da testa. Eu fiz um estudo sobre isso, vocês podem ver na minha aula também, para não dizer que a gente está falando só da questão da mudança do queixo, né? Que os que ficam rotulando a gente de teoria da conspiração vão sempre falar que não, uma prótese dentária é o suficiente para isso. Não, como é que muda a testa uma prótese dentária, né? Então, eu fiz vários desenhos da irmã Lúcia, jovem, e se vê claramente, né, os olhos sampaco dela. Observem aqui que a irmã Lúcia 2 tem olhos pequenos. Nós já vimos que essa característica, né, dos olhos sampaco, ela não muda com a idade. E nós podemos ver aqui que a Lúcia, a verdadeira, né, tem os olhos sampaco. Observa aqui, né, na parte de baixo aqui do olho dela. Ó. É isso também que fazia o olhar dela ser tão diferente do olhar da falsa irmã Lúcia, né? Então aqui está a demonstração, né, dos olhos pequenos, tal como vocês podem verificar aí na fotografia. E a diferença, né, para esse olhar aqui, embora que ela está esboçando um sorriso, né, mas você vê o olho sampaco também aqui. E depois, né, a gente vai ver a irmã Lúcia que aparece em 1967, já bem diferente, né, bem diferente já. Olha o olho apertado, pequeno, né. Então, diversas fotografias dela. Agora, um detalhe muito interessante aqui é que ela tira fotografia. Esse evento aqui foi um evento único. Ela apareceu aqui pela primeira vez, né? Essa falsa irmã Lúcia apareceu a primeira vez nesse evento aqui em Fátima, em 1967. A ideia aqui era confirmar o Concílio Vaticano II, né? Então, vocês observam que ela tira foto com várias pessoas, mas justamente na hora que ela tira foto com o Salazar, ela está de óculos, né? Observe bem, né? Ela põe os óculos. É interessante que a gente não vai ver isso. Nenhuma outra foto dela nesse evento aqui, em 1967, você não vai ver ela com óculos, e nenhuma outra foto. Só nesse momento aqui com o Salazar, com o presidente Salazar, né? Evidentemente ela temia ser reconhecida. E depois ela vai desaparecer, né? De 1967 só vai reaparecer com João Paulo II, ou seja, a falsa irmã Lúcia, ela não deveria aparecer mais, né? Mas é João Paulo II que vai trazê-la de volta depois do atentado de 13 de maio, né, de 1981. Ele que vai trazê-la de volta. Muito bem, né? Então aqui são várias fotografias que a gente vai verificando. E de fato não é, né, a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Agora, quem fez isso, né? Por que foi feito? Não muda a realidade de que foi feito, né? De que foi feito. De que essas duas mulheres não são a mesma pessoa. Agora, procurar desqualificar isso, chamar de teoria da conspiração, eu recomendo que se leia os relatórios, que se assista a série de vídeos que eu fiz, né? E as imagens que eu fiz estão aqui, né? Tem elas em plastilina, que eu fiz, e tem elas aqui também em gesso, né? Para quem quiser conferir. Teria-se que provar que esta mulher
se transformou nessa. E isso não são fotografias, tá certo? São figuras em 3D. São esculturas, não são fotografias. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, né? Continue acompanhando o nosso trabalho, né? Eu vou apresentar outras evidências depois. E as minhas investigações, como investigador forense nessa área de investigação criminal, correm paralelamente com a minha investigação como historiador para apurar os fatos, né? Por que isso aconteceu, como foi feito, quem é que fez, quem são os responsáveis por isso. Eu afirmo já que isso não poderia ter sido feito sem o consentimento das autoridades do Vaticano. E que não há dúvida nenhuma que isso foi feito com o objetivo de validar a falsa religião fundada pelo Concílio Vaticano II. Acompanhe minha série sobre Irmã Lúcia, o mistério dentro de outro mistério. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.